dando seguimento agora a essa sessão de homenagens. Nós temos agora, né, a homenagem que será feita pela professora Fátima Velez de Castro, que é da Universidade de Coimbra, também ao professor Luciano Fernandes Lourenço, que é da Universidade de Coimbra. Com a palavra, a professora Fátima. Muito obrigada. Muito bom dia a todas e a todos os nossos amigos do Brasil, muito boa tarde a todos os nossos amigos que estão aqui em Portugal. É com grande honra e grande emoção que vou fazer uma singela homenagem ao Dr. Luciano Lourenço, que nos prestigia aqui com a sua presença e que nós muito agradecemos. Este evento, que hoje tem a sua sessão de encerramento através desta modalidade das homenagens, começou na segunda-feira. E começou na segunda-feira, ao mesmo tempo que aqui em Portugal e em Espanha também aconteceu um fenómeno atmosférico relativamente raro, digamos assim, que foi uma nuvem de poeira oriunda do norte da África que cobriu o nosso céu. Eu estou a dizer que é relativamente raro, porque no sul do país, em Portugal, vai acontecer com mais alguma frequência no final do verão, mas que cobriu praticamente a Península Ibérica. Então nós começámos o evento da segunda-feira e quando olhávamos aqui em Portugal para a janela, o céu estava laranja, era uma coisa impressionante. E à medida que o evento foi avançando, o nível de poeiras foi diminuindo. E então não deixa de ser curioso esta metáfora da natureza, que hoje, sábado de manhã, ou neste caso à tarde em Portugal, está um céu limpo e um dia ótimo, está um dia de luz. Eu acho que esta metáfora está muito relacionada com aquilo que nós fizemos no evento, ou seja, esta modalidade de encerramento, de homenagem, é uma homenagem àquelas pessoas que nos foram iluminando a nossa vida, que nos foram tirando as poeiras do nosso caminho, dos nossos olhos, nos foram ensinando, e o Dr. Luciano, o professor Adler e todos os homenageados que vão receber aqui estas palavras hoje, são para nós como o dia de hoje, um dia de sol, não é? Um bonito dia de sol. O Dr. Luciano, eu conheci o Dr. Luciano não propriamente no meu percurso como estudante, claro, conheci-o enquanto aluna, mas não fui aluna do Dr. Luciano, mas fui aluna e sou discípula do Dr. Luciano numa fase já de carreira académica. E nós conhecemos-nos, sobretudo, não só por atividades de gestão do departamento a que nós pertencemos, que é o Departamento de Geografia e Turismo, onde o Dr. Luciano teve a coragem de me convidar para assumir um cargo na direção do curso, e a partir daí nunca mais parámos de trabalhar. E o nosso apogeu, digamos assim, o nosso auge tem sido o trabalho desenvolvido na Riscos, que é a Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança, que, tendo em conta a natureza deste evento, que foi sobre refletir sobre abordagens diversificadas da paisagem. Ontem tivemos aqui um momento em que o Dr. Luciano foi muitas vezes citado, a mesa no eixo 4 do ensino, sobretudo na sala 14, onde falámos da paisagem e dos riscos antrópicos e sociais. Mas não querendo derivar aqui muito dessa questão, só para dizer que esta minha singela homenagem se vai dividir em duas partes, uma que está mais relacionada com o Dr. Luciano enquanto académico, obviamente que sim, e outra segunda parte que tem a ver com uma homenagem anterior que nós fizemos ao Dr. Luciano no dia da sua jubilação. Então eu vou só partilhar aqui algumas imagens para vocês irem aqui acompanhando e vou ler aqui um texto que já tinha preparado anteriormente e espero que vocês gostem. Numa entrevista de 2019 dada à Associação Portuguesa de Geógrafos, o Dr. Luciano Lourenço destacou um livro que o marcou de forma indelével, de tal maneira que admite a sua influência para a escolha da geografia enquanto percurso académico e percurso profissional. Trata-se do livro Escotismo para Rapazes, da autoria do Robert Baden-Powell, obra publicada pela primeira vez em 1908 no Reino Unido. É claro que uma leitura contemporânea desta obra deverá ter sempre em conta o contexto temporal, social e cultural que influenciou a sua concepção escrita, obviamente. Todavia,
transportes para a atualidade os valores universais e as conjecturas estruturais da obra, percebe-se que é um livro onde se exorta à curiosidade pelo mundo que nos rodeia, ao desenvolvimento da vertente técnica de interação com a natureza e à importância do serviço às pessoas que fazem parte da nossa comunidade. Quer dizer, no fundo, o que Baden-Powell transmite é uma mensagem dinâmica de trabalho, dedicação, empatia e humanismo que não nos deixem indiferentes. Estas duas imagens que nós estamos aqui a ver e que todas as imagens que vão ser aqui apresentadas foram cedidas pela doutora Maria da Graça Lourenço, que está aqui também numa destas fotografias, que é a esposa do Dr. Luciano Lourenço, e temos aqui uma primeira imagem do Dr. Luciano, adolescente, participando em atividades dos escuteiros, e depois, um pouco mais velho, a ser homenageado justamente pelos escuteiros. E, portanto, são estas as duas primeiras imagens que eu gostaria de deixar. Quem priva com o Dr. Luciano sabe bem que estas são qualidades que fazem parte da sua forma de estar. Portanto, a capacidade de trabalho, a dedicação, a empatia e, sobretudo, o humanismo. Pelo que se compreende a razão que o levou a identificar-se com este livro do Baden-Powell e quiçá com a própria obra do fundador do escotismo. O Baden-Powell diz que a exploração é útil para qualquer modo de vida que se queira seguir e que serve, sobretudo, muito àquele que pretenda dedicar-se aos estudos científicos. Esta forma de estar é intrínseca ao Dr. Luciano, que é um professor de excelência e de referência para muitas gerações de estudantes, um investigador de renome entre os pares, tanto na geografia como nas ciências científicas, e um ser humano excepcional enquanto mestre e enquanto amigo. Nós temos aqui estas fotografias que mostram o Dr. Luciano Lourenço, um pouco mais jovem, enquanto estava a desenvolver a sua tese de doutoramento, e depois, no dia em que defendeu a sua tese de doutoramento, aqui na Universidade de Coimbra, e nesta fotografia está à espera do resultado das provas académicas, que obviamente passou com a nota máxima e com excelência. O prazer e a honra de privar com o Dr. Luciano Lourenço fez-nos perceber e faz-nos perceber que a sua visão enquanto cientista vai mais além, ou seja, ele exorta jovens colegas a enverdarem por temas de investigação diferenciados dos cânones, abrindo caminhos para novas ideias, para a ação, para a criatividade. É uma pessoa que nos está sempre a incentivar nas ideias que nós trazemos, nunca nos desanima, é uma pessoa que incentiva sempre. E é alguém que tem feito escola e que irá continuar a trabalhar na senda da valorização da geografia e das ciências científicas na totalidade das suas vertentes e derivação, estimulando o diálogo, a liberdade, a cooperação e o bom ambiente no cerne dos grupos de trabalho. Nós temos aqui uma imagem do Dr. Luciano a proferir uma conferência no âmbito da associação que eu já vos falei, a Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança, cujo a trave mestra é e continuará sempre a ser o Dr. Luciano Lourenço. Nós temos aqui também outras imagens do Dr. Luciano, aqui do lado esquerdo, na Amazónia. O Brasil é um país onde o Dr. Luciano tem tido muitas vezes a oportunidade de viajar, entre outros, obviamente, e onde também tem feito muitas e boas amizades. E aqui do lado direito temos uma fotografia que eu trouxe aqui propositadamente de um evento que acho que marcou muito a Riscos, a mim marcou-me pessoalmente, que foi o terceiro simpósio ibero-afro-americano de riscos que aconteceu. Agora já estou um pouco baralhada com a questão da pandemia, mas o que foi em 2019, se eu não estou em erro, na Universidade Federal de Uberlândia. O Dr. Luciano Lourenço está do lado esquerdo com camisola amarela e eu estou do lado direito, na ponta, estou eu, e está a professora Carmen Ferreira, que também vai ser homenageada hoje. Foi um evento inesquecível. Como pessoa, o Dr. Luciano é o homem de família e da família. É um amigo, é o colega extremamente trabalhador, tranquilo, muito bem-humorado, de afável trato, com uma lisura em comum.
que muito se preocupa com as pessoas que estão à sua volta, representando um cidadão digno e exemplar na sua comunidade. E é por isso que, com profunda admiração e amizade, damos o nosso testemunho de inspiração que o Dr. Luciano nos tem proporcionado e continua a proporcionar ao longo dos anos de convívio e de parceria. É claro que o currículo do Dr. Luciano é bem conhecido, e eu agora ia passar para uma segunda parte da homenagem que diz respeito à cerimónia de jubilação que ocorreu no dia 8 de setembro de 2021, e que eu vou explicar um pouco melhor o que é que decorreu. Presumo que no Brasil, ou melhor dizendo, não sei se no Brasil o modelo de jubilação acontece da mesma forma que nós, mas eu vou aqui descompartilhar temporariamente aqui o documento para podermos estar a falar mais diretamente, mas no caso português, nós temos a idade de reforma, que eu acho que neste momento já vai em 66 ou 67 anos, mas obrigatoriamente aos 70 anos as pessoas que fazem parte da função pública, que é o nosso caso, que somos professores em universidades públicas, temos obrigatoriamente que cessar as nossas atividades. E por norma, na Universidade de Coimbra e não só, no dia em que se cumprem os 70 anos de aniversário, ou no dia ou em dias próximos, faz aquilo que se chama a cerimónia de jubilação, que no fundo é uma passagem à idade de reforma mais, digamos que, oficial, e portanto faz-se aquilo a que se chama a última lição, que no caso do Dr. Luciano, de forma nenhuma foi e vai ser a última lição, até porque nós, os mais jovens, andamos sempre a solicitar o apoio do Dr. Luciano para muitas das atividades que nós temos, e foi convidado inclusive a assegurar um seminário no mestrado de Geografia Física. Mas nesse dia da jubilação, e normalmente o que acontece é que a pessoa que se jubila dá uma última lição, e essa última lição tem muito a ver com a natureza dos trabalhos que foram sendo desenvolvidos ao longo da vida, e o caso do Dr. Luciano, entre outras áreas também foi explorando, mas é uma referência nacional e internacional na área dos riscos, sobretudo relacionado com os incêndios florestais. É o grande estudioso dos incêndios florestais. E então, nesse dia, e vou agora tornar a realizar a partilha, vocês podem ver aqui o cartaz de homenagem ao Dr. Luciano, a última lição que foi preferida, intitulada Incêndios Florestais em Portugal, uma fatalidade ou um problema com solução. Depois eu vou deixar no chat aqui do Google Meet e também no chat do YouTube, nos comentários, o link para poderem assistir à última lição. Fizemos também outra, a homenagem constituiu-se por outro momento e que teve a ver com a publicação do livro de homenagem. E foi interessante porque o livro de homenagem foi organizado por um grupo de colegas e amigos da direção de riscos, nomeadamente a doutora Adélia Nunes, o doutor António Vieira, o doutor António Amaro, eu própria e um colaborador de riscos, o mestre Fernando Félix. Acho que não me esqueci, não me esqueci de ninguém, e nós tivemos sensivelmente um ano, um pouco menos, para fazer essa homenagem, mas o que foi o mais impressionante de tudo é que nós tivemos muitas participações. E, portanto, no decurso da sua longa e carreira académica, o Dr. Luciano Lourenço desenvolveu uma intensa atividade de interação e cooperação com instituições, grupos de pesquisa, grupos profissionais, etc., de diversas áreas de conhecimento, associado à sua atividade científica e docente. E isto também está relacionado com a sua personalidade caracteristicamente interventiva e socializadora. Portanto, não é por isso de estranhar
que a este convite de homenagem ao Dr. Luciano se tenham associado um número muito elevado de colegas de várias áreas científicas que colaboraram ao longo de várias décadas, bem como diversas instituições com as quais se relacionou, quer assumindo cargos de gestão, quer estabelecendo relações de trabalho e que quiseram deixar o testemunho de profissionalismo e colaboração pelo trabalho desenvolvido. E, portanto, esta obra que está disponível em versão papel, mas também está disponível gratuitamente online e, portanto, eu depois também vos vou deixar os links nos mesmos lugares que já referenciei, reúne um vasto conjunto de diversas temáticas intimamente relacionadas com as áreas nas quais desenvolveu uma investigação e produção mais significativa. Para terem uma noção, esta obra é composta por 2 volumes, na totalidade próximo de 1.200, 1.300 páginas, integra 83 textos, elaborado por mais de 170 autores de 12 nacionalidades: Portugal, Brasil, Marrocos, Espanha, Itália, França, Equador, Canadá, Chile, Colômbia e Estados Unidos da América. O primeiro volume é constituído por 2 partes. A primeira parte, intitulada Geografia Física e Riscos, interfaces entre as alterações da paisagem e a dinâmica ambiental, que é constituído por 21 textos, sobretudo na área da geografia física, e depois tem uma segunda parte, com um grupo de textos intitulado Desafios de uma sociedade em mudança, tendo em conta temas de geografia humana, turismo e educação muito relacionados com as ciências científicas. A segunda parte do volume reúne 19 textos num primeiro momento, de investigadores de norte a sul do país e de várias nacionalidades, onde focam sobretudo a problemática dos incêndios florestais e a preservação e a sustentabilidade na floresta. Com efeito, praticamente desde o início da sua carreira, que o Dr. Luciano se interessou pela análise dos fatores desencadeantes e consequências geográficas dos incêndios florestais, tendo-se assumido como pioneiro e grande impulsionador do estudo dos incêndios florestais, que permitiu colocar a geografia ao lado de outras ciências que desde cedo foram reconhecidas como fundamentais para o estudo. E depois, neste segundo volume, há uma outra parte que é dedicada à proteção civil e segurança comunitária, caminhos a percorrer, enquanto, portanto, numa parte mais operacional, digamos assim. E enquanto pilar inequívoco da segurança nacional, a relevância da proteção civil e da sua organização multinível e plurissetorial é por demais evidente no quadro da sociedade de risco, dominada cada vez mais por um potencial de ameaças contemporâneas, imprevisíveis e de grande complexidade e promotoras de um sentimento coletivo de inseguranças e incertezas. E então, neste sentido, o Dr. Luciano também sempre nos ensinou que a universidade devia sair para fora de si mesmo, ou seja, sempre exortou à ligação entre a academia, entre os operacionais e entre a comunidade civil. E, portanto, é este o legado que o Dr. Luciano deixa. Como a hora já vai avançada, eu queria só deixar aqui uma última palavra de agradecimento em meu nome pessoal e em nome de todas as pessoas, gerações de estudantes, gerações de colegas que o Dr. Luciano inspirou e continua a inspirar, desejando que o tempo de reforma obviamente não seja um tempo de paragem, nós todos já percebemos que não, e que continue a inspirar-nos, a colaborar connosco, a aconselhar-nos e a estar entre nós presente como um modelo de professor a seguir. Um modelo de professor, mas não é só um modelo de professor, é também um modelo enquanto pessoa. Não basta ser bom professor, também é preciso ser boa pessoa. E o Dr. Luciano reúne essas 2 características da sua plenitude. Dr. Luciano, muito obrigada. E agora pedia para nos dizer aqui algumas palavras. Muito bom dia. Eu quero cumprimentar em primeiro lugar a Comissão Organizadora, os participantes neste segundo workshop internacional sobre representação da paisagem e felicitar naturalmente os organizadores, agradecer o convite para participar nesta sessão de homenagem, muito me honra,
e, naturalmente, mais me lisonjeia, sobretudo depois de ouvir a professora Fátima, a minha colega e amiga Fátima Velez de Castro, que exaltou algumas qualidades que eu não tenho de forma nenhuma, e é sobretudo a sua amizade que faz com que ela, porventura, exceda na adjetivação. Mas queria também cumprimentar e referir a amizade que me liga a vários dos colegas presentes, e começo pelo Dr. Jorge Oliveira, que tive a oportunidade de conhecer, já lá vão alguns anos, e posso naturalmente estar aqui com toda a simpatia e nele representar um conjunto de outros professores, colegas brasileiros que tive a oportunidade de rever, professor Raul Amorim, que já há algum tempo não via, enfim, partilhar também a sessão com os outros homenageados, e muito em particular fiquei surpreendido pelo facto da professora Conceição Vieira estar connosco e nela rever a minha grande amiga Carmen, que infelizmente já nos deixou. Deixar um abraço também ao colega Campar de Almeida, da Universidade de Coimbra, e agradecer a oportunidade de voltar ao Brasil, embora fisicamente em Portugal, e, portanto, agradecer todas as palavras gentis e amigas que a Fátima acabou de proferir. Hoje é o Dia do Pai, encontro-me na minha pequena aldeia da Serra do Açor, e por isso, mais do que estar aqui a fazer discursos para o qual não tenho grande jeito, entendi partilhar convosco algumas imagens de paisagens aqui da Serra, nomeadamente para o Jorge poder recordar algumas das viagens que fizemos, e, portanto, se não se importam, eu vou tentar partilhar aqui convosco algumas dessas paisagens. Eu não sei se já estão a conseguir partilhar, eu não estou propriamente a ver. Conseguem acompanhar? Sim, sim, já estamos, Sim, Dr. Luciano. já estão? Ok, pronto. Eu chamei-lhe Paisagens da Serra do Açor, porque é nessa serra que me encontro. Enfim, temos uma fotografia no fundo que mostra um pouco o conjunto da serra. E porque é que escolhi a Serra do Açor? Nomeadamente, como já disse, para recordar ao Dr. Jorge Oliveira algumas das viagens que participou connosco, também a outros colegas brasileiros, e eventualmente dar a conhecer um pouco desta serra àqueles que não têm possibilidade ou não tiveram ainda a possibilidade de vir, e abrir-lhes o apetite, digamos assim, para que possam conhecê-la. Por outro lado, porque foi aquela que estudei com mais pormenor em termos da minha tese de doutoramento, e deixar aqui uma pequena homenagem à minha aldeia, onde me encontro neste momento, que é na Serra, tem umas características de uma pequena aldeia e, portanto, tem um bom local para descansarmos, mas que foi afetada por um incêndio florestal. A professora Fátima já referiu que foi um dos temas a que me dediquei, e em 15 de outubro de 2017 ardeu praticamente na totalidade. Felizmente, nenhuma casa ardeu nesta aldeia, mas tudo ficou queimado à volta, como se pode ver pelo tom cinzento. Esta fotografia foi tirada no início do dia seguinte. Eu não estava na aldeia, foi no fim de semana, encontrava-me em Coimbra, tentei vir, mas as estradas estavam cortadas, foi daqueles dias diabólicos, e só no dia seguinte de manhã é que consegui aceder. E, portanto, voltando aqui à Serra do Açor, é uma
serra a que neste momento dedico grande parte do meu tempo, pertencendo aqui a duas associações, uma ligada aos baldios da Serra do Açor, são áreas comunitárias, e outra a um santuário que há aqui na aldeia ao lado, no Val de Maceira, dedicado a Nossa Senhora das Preces, que pode ser o centro de uma série de percursos que se podem fazer aqui à volta, quer a pé, quer de automóvel, bicicleta, enfim, o Pulcorinho, vamos ver algumas fotografias, tem uma subida difícil, é conhecido como Angliru, aquele pico das Astúrias famoso no ciclismo, e, portanto, há aqui um conjunto vasto de situações que poderiam ser mencionadas. Por outro lado, é uma região quase desconhecida, porque, por um lado, tem a Lausanne, mais próxima do litoral, dos centros urbanos, e, por outro lado, tem a Estrela, que é a montanha mais alta de Portugal, e a grande atração é a neve, e, portanto, o Açor fica aqui no meio das duas, entre o Rio Alva a norte e o Rio Alva a norte e o César a sul, e, portanto, temos aqui mais próximo de Coimbra a Serra da Lausanne, depois a Serra da Estrela, que é a mais alta, e no meio fica o Açor. A Associação do Açor, ligada aos baldios, tenta desenvolver uma série de áreas comunitárias. Neste momento, o que nos aparece a verde corresponde aos baldios que já aderiram à associação, mas a sua área de expansão natural é toda a outra que está representada com estas manchas a várias cores a representarem um conjunto de outros baldios e para o qual pretendemos crescer agora consolidada esta primeira fase. Enfim, não vou desenvolver muito em detalhe, porque a apresentação pretende ser rápida. O outro objetivo é este do Santuário de Nossa Senhora das Preces, que vemos aqui representado. O santuário propriamente dito corresponde a esta parte. Aqui está a igreja, aqui a albergaria, enfim, aqui as capelas da Via Sacra. Depois tem uma parte de mata, tem aqui mais uma capela de Santa Eufémia, e, portanto, há aqui muito trabalho a fazer, sobretudo porque, mais uma vez, também ardeu no tal incêndio de 2017, esta é uma imagem já atual, depois de alguma recuperação da vegetação, e este santuário foi eleito como uma das 7 maravilhas do Concelho de Oliveira do Hospital, quer em termos culturais, pelo património que tem, quer em termos ambientais, e por isso merece algum destaque neste contexto de paisagem que estamos a trabalhar. Vamos fazer agora um rápido percurso pelo santuário para percebermos aqui a portão de entrada do santuário, a igreja vista lateralmente, e, portanto, as árvores, neste caso laias, com bastante importância no santuário. Depois tem as capelas da Via Sacra, um conjunto, todas elas sempre muito arborizadas, e felizmente estas árvores não arderam. As esculturas são em tamanho natural e, portanto, é uma atração em termos do santuário. Depois a água tem também bastante importância, que é captada à distância. Tem o chafariz monumental, podemos ver agora aqui com mais algum detalhe. E depois tem um conjunto de lagos no jardim, aqui já depois do incêndio, ainda se vêem os troncos queimados, já foram retiradas grande parte, ou a totalidade das árvores queimadas, estas foram as que sobreviveram ao incêndio, e depois disso já foi objeto de alguma recuperação aqui em termos dos lagos para o tornar mais atrativo. Tem uma albergaria que permite o alojamento de pequenos grupos, até 30 pessoas, 32, em boas condições, portanto, para grupos de trabalho, nomeadamente de estudantes, com quartos individuais, ou melhor, duplos para os professores, depois quartos de 6 e 12 camas para os estudantes, tem cozinha equipada, enfim, tem todas as condições. Por outro lado, o património natural, em termos arbóreos, também é importante neste santuário. Aqui temos uma olaia coberta de flor, enfim, temos várias espécies, muitas delas exóticas, mas que se mantêm e que se conservam no santuário, e, portanto, dá-lhe aqui algum interesse em termos florestais. Depois, já no alto do Pulcorinho, temos a capela da Nossa Senhora das Necessidades, enfim, que está situada a 1244 metros de altitude, com os vértices geodésicos.
Diz a tradição que apareceu aqui Nossa Senhora das Preces em 1371 e, sobretudo, há uma paisagem deslumbrante que se pode ver do alto do Corcorinho para os vários horizontes e, a partir daqui, podemos estabelecer uma série de percursos e, numa visão muito rápida, uns mais longos, outros mais curtos, sempre focados no santuário, podemos percorrer aqui a região e vamos ver só alguns dos aspectos, desde a cultura, e portanto aqui temos Lourosa, uma igreja moçárabe, com uma vista do interior, um pouco ao lado temos a Bobadela com ruínas romanas e portanto há uma série de aspectos culturais ligados ao património, como se entramos no Parque Natural da Serra de Estrela, o ponto mais alto, a torre, exatamente porque há aqui uma torre. A grande atração é a neve, como se pode observar, mas depois há outras aldeias de montanha, que do ponto de vista geográfico, por exemplo, Loriga, que se desenvolve aqui na Comiada, com uma série de socalcos à volta, com um vale glaciário extremamente interessante para percorrer, outra pequena aldeia de Comiada, Cabeça, que tem aqui uma mata, tinha uma mata também bastante interessante, mas que infelizmente ardeu. Depois a vida, já com água, o rio Alvoco, neste caso, é um dos interessantes. Outros pontos turísticos na Serra, como é o caso do Piódon, uma aldeia típica, creio que o Jorge esteve lá. Aqui a Serra com neve, a Serra do Piódon. O Piódon fica aqui em baixo, portanto a aldeia está aqui. Esta é a Serra do Açor, uma parte da Serra do Açor com neve, que é uma das características da serra, embora na Estrela ela seja muito mais abundante. E depois a água no estado sólido, no estado líquido, é também outra componente importante destas áreas, e aqui a cascata da Peneda da Sombra, junto ao Piódon, e vamos ter a oportunidade de ver outras num outro percurso. Já temos a serra, este é o ponto mais alto da Serra do Açor, São Pedro do Açor. A sul há o Picote de Cebola, que é um pouco mais alto, a sul do Ceira, e aqui temos exatamente o vale do Ceira, aqui com um pouco de água na barragem do Alto Ceira, portanto o Ceira desenvolve-se por este vale, que nasce precisamente atrás do Alto São Pedro do Açor, que vimos há pouco. E aqui temos a barragem do Alto Ceira, já com duas pequenas aldeias, o Tojo e a Fórnia, que são as que se situam mais próximas desta barragem. O Picote de Cebola, esse outro que eu estava a referir, exatamente a sul do Ceira, que é um pouco mais alto, 1430 metros. Depois há aqui uma série de outros aspectos interessantes, em termos rochosos, por exemplo, esta crista quartzítica que foi aproveitada para construir uma barragem, a barragem de Santa Luzia, aqui numa outra perspectiva, e ainda uma outra, já mais lúdica, mais turística, tem uma piscina fluvial ali no meio, para as pessoas poderem ir mesmo praticamente ao centro da Albufeira. Os quartzitos são as rochas duras aqui no meio dos xistos e tem algumas pequenas aldeias muito interessantes. Esta é Feijão, uma ou outra também construída com basicamente xistos e quartzitos. E, do ponto de vista da água, por vezes, para o aproveitamento agrícola, foram feitos trabalhos verdadeiramente impressionantes. Este é um túnel que foi aberto, vê-se lá ao fundo a saída da água, portanto o rio vem por aqui, contornava, fazia uma curva e depois passava para o outro lado. Então, para aproveitar esse terreno para a agricultura, fizeram aqui um furado e agora vemos a água a sair do outro lado. Trabalhos artificiais que aconteceram em vários locais deste rio e de outros. Um outro percurso, também com origem na Senhora das Preces, leva-nos à Mata da Margaraça, que o Jorge conhece bem, e aqui uma imagem para recordar. Ela tem ardido, mas como se trata de folhosas, tem conseguido resistir aos incêndios. O interior é extremamente agradável nas várias épocas do ano, pelas tonalidades diferentes, pelas cores que as árvores vão ganhando, e também tem uma casa onde é possível pequenos grupos
procederem à investigação, está devidamente equipada e aqui perfeitamente enquadrada no meio da mata, com uma paisagem que vai mudando em função das estações do ano, onde a água também está naturalmente presente, tem uma grande biodiversidade e isso é interessante. Ao lado tem uma reserva de recreio chamada Fraga da Pena, uma outra cascata também bastante interessante, e no verão é agradável tomar lá banho, nas cachoeiras, como dizem aí no Brasil, embora a água seja um bocadinho fresca. Depois, do ponto de vista físico, nas proximidades há um conjunto de outras formações que têm interesse, por exemplo, aqui um pormenor da Ranha de Folques para mostrar estas escoadas lamacentas que, num clima de características muito áridas, podiam ter, como se vê na base, materiais mais finos ou materiais mais grosseiros, como aparecem no topo, e que se acumulavam na base da serra, muitas vezes incorporando materiais quartzíticos, quando acontece, como aqui no Monte Alto, a rocha é mais dura, trata-se de um outro santuário, e ele fica saliente apenas como relevo de dureza. A Ranha de Folques que estávamos a ver há pouco, aquela área de pormenores, está situada aqui na parte esquerda e a montanha situa-se à direita, portanto a sul. Depois, ao longo do Vale do Alva, há uma série de situações interessantes. Aqui, Coja, por exemplo, com uma praia fluvial e um parque de campismo bastante concorrido, com pontos de apoio interessantes. Enfim, o Barril de Alva, outra situação de pormenor, ou Vila Cova do Alva, também com praia fluvial. A Vila Cova desenvolve-se um pouco mais acima do rio, é uma vila com algumas tradições. Avô, aqui do Miradouro, uma vista geral sobre a vila, com a sua praia fluvial também extremamente interessante, embora por vezes os incêndios florestais lhe compliquem a vida pelos detritos que trazem, mas esse é um outro tema. Pontas 3 entradas, não é muito comum uma ponte ter 3 entradas, mas esta efetivamente existe. E agora o último percurso, muito rápido, para mais uma vez chamar a atenção para aspectos ligados à geomorfologia e à geografia física, aqui do Vale do Alvoco, que já referimos há pouco, mas que é um vale extremamente interessante, que se desenvolve no meio das serras, mas que tem algumas áreas relativamente extensas, condicionadas pela tectónica, como é o caso aqui de Alvoco das Várzeas. Enfim, tem a praia fluvial aqui a jusante da ponte. Tem depois aqui uma outra, aproveitando este açude maravilhoso, e portanto temos aqui uma vista sobre Alvoco das Várzeas. E nesta área, devido ao alargamento e ao trabalho fluvial, vamos encontrar formações como é o caso de um terraço fluvial aqui na parte inferior, que depois foi coberto, foi fossilizado por depósitos de características solifluxivas, enfim, que nos levariam algum tempo a contar a história, mas são documentos importantes e que estão relativamente próximos aqui de Coimbra e que são utilizados para trabalho de campo com os estudantes. Aqui um pormenor do terraço que acabámos de ver na fotografia anterior, e agora o detalhe de pormenor dos calhau-rolados que mostram efetivamente tratar-se de um trabalho fluvial. Depois muitas outras aldeias interessantes, com quedas de água muito curiosas, este é o Poço da Roca, que tem uma estrutura de apoio, aqui um restaurante onde se come muito bem e que é muito agradável. Enfim, as Caboqueiras da Forja, outra próxima a Balocas, num outro contexto, uma queda de água com características muito diferentes das habituais, porque ela entra rocha dentro. Enfim, é extremamente interessante. E depois vários locais aprazíveis, como é o caso aqui da Foz d'Égua, com toda uma série de equipamentos de apoio ao turismo, chãs d'égua, de novo o Piódon, e enfim, porque já me alonguei bastante, vamos terminar aqui com algumas peças de artesanato, nomeadamente as colheres de pau, que fazem parte da tradição dos estudantes de Coimbra, e porque em Portugal estamos na hora do almoço,
duas componentes importantes aqui da Serra, por um lado o cabrito assado com batatas no forno e por outro o queijo da Serra. E termino com um verso de Miguel Torga, o nosso poeta de Coimbra, que era médico: vamos ressuscitados colher flores, flores de gieste e de tojo, oiro sem preço, vamos àquele cabeço engrinaldar a esperança. Temos a primavera na lembrança, temos calor no corpo entorpecido. Vamos depressa, a vida recomeça, a seiva acorda, nada está protegido. E porque sou da Serra, como o Brás Garcia de Mascarenhas, que é o nosso poeta e escreveu no Viriato Trágico, eu sempre que posso retiro-me a estes vales, a estas fontes, a estes frescos jardins e pátrios rios. Quando vão cheios, caço pelos montes, e neles pesco quando vão vazios. Contente destes ares e horizontes, sem a corte invejar, passo dos estios. Pelos invernos canto teus louvores, de outra musa, melhor merecedores. E muito obrigado por toda a atenção que me dedicam, e muito em particular à Fátima, que efetivamente é a grande dinamizadora destas situações, e por isso não posso deixar de estar muito grato. Muito obrigado, Fátima. Obrigado a todos os colegas e amigos. Um abraço muito grande a todos aqueles que tive a oportunidade de rever e aos que foram deixando comentários no chat, que muito lhes agradeço. Muito obrigado. Um grande abraço. Obrigada, professor Dr. Luciano Lourenço, por nos deleitar com essas belíssimas paisagens, pelas homenagens também, né, prestadas aos outros colegas, né, gratidão aí pela sua vida acadêmica e também pessoal. Muito obrigada. Fátima também obrigada, né, pela homenagem que ela prestou. E dando sequência, vamos chamar o professor Jorge Luiz, né, que fará homenagem ao professor Campar. Com você, Jorge. Bom dia a todos. Boa tarde cá em Portugal, né, já. É um dia muito importante para mim, eu estou muito emocionado. É um dia, assim, diferente, especial, né? A gente já esperava isso, nós da organização, já esperávamos isso, mas tem sido muito maior do que nós esperávamos, né? Eu sou brasileiro, mas já moro fora do Brasil há, há quase 10 anos, não é? Eu cheguei cá com 24 anos, hoje eu tenho 34 anos, e escolhi Portugal para viver, né? Já, como eu falei, há 10 anos. E fui acolhido cá, quando eu cheguei, por várias pessoas. Algumas das principais estão cá agora, né? E acolhido por pessoas do nível, da categoria do professor Luciano Lourenço, um garoto com 24 anos, louco para se desenvolver como geógrafo, né? E ter na figura do professor Luciano Lourenço aquela pessoa elegante e exigente, e ao mesmo tempo amigo, parceiro. Fui aluno de várias cadeiras do professor Luciano Lourenço durante o mestrado aqui, de Geografia Física. O professor Luciano Lourenço me levou aos trabalhos de campo, mesmo não sendo aluno daquela disciplina exata, mas o professor Luciano Lourenço permitia a minha ida, que foi determinante, porque o meu trabalho de campo era justamente na Serra da Lousã. Eu trabalho com invasões biológicas na área da Serra da Lousã. Trabalhei durante o mestrado, que, pelas imagens como vocês viram, a Serra da Lousã está integrada com aquele complexo montanhoso que o professor Luciano Lourenço apresentou. Então, é um privilégio, e além de ter tido a honra de ter o professor Luciano no meu júri da minha tese de mestrado, né? Nas minhas provas de mestrado. Então, professor Luciano Lourenço, muito obrigado por tudo.
e que alegria que eu tive de ter a oportunidade de ter publicado um trabalho no livro em sua homenagem. Muito obrigado por tudo, professor Luciano.